Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Vai ser destaque nessa edição que a China ela vai reduzir as tarifas de importação para 187 produtos, inclusive as carnes, principalmente carne bovina. Vai ver hoje um estudo que mostra que o consumo mundial de milho será maior do que a produção neste novo ciclo, 17 e 18. Você tem as últimas informações e previsões para a safra brasileira de milho e soja feitas pela Agroconsult. E ainda vai saber o que está acontecendo nos portos do Sudeste e do Sul do país. Falta container para embarcar os produtos. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Tem faltado containers para embarcar os produtos brasileiros vendidos ao exterior. Isso tem acontecido nos portos de Santos, no estado de São Paulo, e no porto de Paranaguá, no estado paranaense. Os portos são os de maior movimentação do país e essa situação começa a preocupar o setor do agronegócio. Produtores de algodão, de madeira e de outros segmentos têm sido prejudicados pela falta desses recipientes para embarcar os produtos. As cargas chegam com atraso nos países de destino e isso pode trazer impactos nas negociações com o agro do Brasil. Mais sobre este assunto a gente fala ainda hoje nesta edição. E olha, uma informação importante aqui para o Brasil, mas ela é lá da China. A China, nesta sexta-feira, informou que vai trazer uma forte redução nas tarifas de importação de 187 produtos. A intenção do governo chinês é estimular o consumo interno através de uma baixa no custo para aquisição por parte dos chineses. Os dados que foram apresentados pela China dão conta que vai entrar em vigor no próximo dia 1º de dezembro essa lista de produtos, que inclui produtos que vão desde as carnes, e aí que está o principal interesse aqui do produtor rural brasileiro, mas vai entrar em vigor desde as carnes até roupas e desodorantes. As carnes bovina, de frango e de suínos, ao entrar na China, vão ter uma média para a tarifa de importação na casa de 7,7%. Atualmente, essa tarifa de importação, de acordo com os dados apresentados pela própria China, ficam lá na casa de 17%. Então, a queda na tarifa de importação da China a partir do dia 1º de dezembro cai mais de 10 pontos percentuais. E o Agricultura BR fala agora sobre soja e também sobre os últimos dados apresentados pela Agroconsult e também seus representantes. Essa é uma das principais empresas de consultoria do Brasil e que trouxe dados relativos ao que foi apurado durante o mês de outubro em 111 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja no país. Isso representa nada em relação ao que se tinha anteriormente, ou seja, a Agroconsult continua apostando em 111 milhões de toneladas, é o mesmo número que tinha no levantamento anterior. Por outro lado, o André Pessoa, que é um dos diretores da Agroconsult, diz o seguinte: se o clima continuar sendo favorável, é muito possível que o país volte a ter uma produção na casa de 115 milhões de toneladas na temporada 2017-2018. Vamos trazer esses dados aqui, você acompanha conosco. Números da Agroconsult apresentados para novembro, 111 milhões de toneladas, mas tem essa situação aí que ele apontou, pode ser que chegue ali na marca de 115 milhões de toneladas, caso se tenha o clima seguir favorável para a produção no país. Em relação à área, teve uma ligeira alteração, agora um pouquinho para cima, em relação à área ocupada com soja, estimada pela Agroconsult em 35 milhões de hectares. Veja só, a temporada 16-17, 33 milhões e 900 mil hectares ocupados com soja, enquanto que a 17-18, 35 milhões de hectares. São 3% à frente daquilo que se tinha na temporada
temporada anterior. Mas se por um lado se tem essa situação aqui diária subindo, por outro se tem uma redução na produtividade média no país. A produtividade medida em sacas no país fica menor na temporada 17-18, pelo menos por enquanto, de acordo com a Agroconsult. Ela reduz neste momento, né? É o que está todo mundo dizendo, desde quando começamos a falar da 17-18. De acordo com essa empresa, 56 sacas foi a média de produtividade na temporada 16-17 e deve ser de 53 sacas para a temporada 2017-2018. Se essa expectativa de o Brasil alcançar a safra recorde mais uma vez, em torno de 115 milhões de toneladas, se confirmar, se tudo der muito certo com o clima, o Brasil lá na frente pode colher sim uma safra deste tamanho. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, qual é a previsão do tempo lá para o mês de março, na etapa final de maturação dos grãos. Acompanhe os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. As chuvas vêm se concentrando principalmente nas áreas centrais do Brasil, entre a região centro-oeste e sudeste também. Isso aumentou bastante a disponibilidade hídrica dessas áreas. E agora, nos próximos dias, esse cenário vai persistir. Nos próximos 5 dias, a atuação de um canal de umidade entre o centro-oeste e o sudeste garante pancadas de chuvas abrangentes com volume significativo de até 30 milímetros. E essa chuva ela vai conseguir ir ganhando cada vez mais intensidade com o passar dos dias. No decorrer do segundo período até o dia 4 de dezembro, chuva forte entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais também. Durante o terceiro período, mais para o começo do mês de dezembro, essa condição vai persistir de chuvas fortes entre Centro-Oeste e Sudeste também. Pancadas de acumulados de até 70 milímetros entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, enquanto que no Mato Grosso do Sul, o volume de chuva também vai ser elevado, em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. O mês de dezembro e também o mês de janeiro ainda devem persistir com essas pancadas de chuvas mais frequentes, porque esses canais de umidade eles vão começar a ocorrer de forma mais frequente ao longo dos próximos períodos. O mês de fevereiro também vai ser marcado por chuvas mais expressivas nessas regiões. A gente pode ver nesse mapa que o acumulado de água na região centro-oeste pode alcançar de 200 até 300 milímetros nas áreas em amarelo e também vermelho. No sudeste, as instabilidades devem persistir ainda de forma abrangente, volumes elevados de até 300 milímetros em algumas áreas, principalmente do estado de São Paulo. Só que a partir de março, essa condição vai começar a diminuir já. As instabilidades começam a perder um pouco mais de intensidade, então vai ter previsão de pancadas ainda mais expressivas no Mato Grosso e algumas áreas da região centro-oeste por conta da influência da umidade da Amazônia. Enquanto que no sudeste, a tendência é que essas chuvas comecem a diminuir de intensidade. Não vai cessar de vez, as pancadas ainda vão ocorrer, só que aí no mês de março, essas instabilidades vão ocorrer com menor intensidade, garantindo menores acumulados ao longo do mês. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Argentina também está em fase de implantação da nova safra de soja, porém com atividades bem atrás das do Brasil. Enquanto o Brasil tem cerca de 70% da área prevista já plantada, a Argentina está no cerca de 30%. O avanço semanal, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, passou de 10 pontos percentuais, um índice considerado positivo para o país. Os trabalhos puderam andar bem na região central à medida em que as chuvas repuseram a umidade do solo. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o plantio da safra de soja na Argentina havia alcançado 23,8% no dia 15 de novembro e até o dia 22 do mês subiu para os 34% de área plantada. De acordo com a Bolsa, o plantio tem sido realizado na parte central e agora começa a avançar para a periferia dessas regiões.
E o Departamento de Agricultura norte-americano, falando de soja, apresentou nesta sexta-feira exclusivamente, porque nesta última quinta foi dia de ação de graças por lá nos Estados Unidos, feriado, apresentou, portanto, nesta sexta-feira o seu relatório de vendas e exportações, que trouxe vendas totais de soja abaixo de 1 milhão de toneladas para a semana encerrada no último dia 16 de novembro. Então, volume mais fraco do que estava sendo apresentado anteriormente. Contudo, agora as vendas da temporada 17/18 alcançam pouco mais de 33 milhões e 400 mil toneladas. Vamos aos dados aqui na tela. Olha só, semana encerrada em 16 de novembro, ela teve 869.086 toneladas comercializadas. Safra total com 33 milhões 450 mil toneladas de soja, de acordo com o relatório de vendas e exportações norte-americano. Por lá, é feriado ainda, hoje vai ter a reabertura dos negócios do mercado a partir do meio-dia, a partir das 13 horas, no horário de Brasília, lá nos Estados Unidos. Então, ainda hoje você tem as informações do mercado da soja norte-americano, depois da retomada pós-feriado. Aqui no Brasil, o dólar comercial voltou a operar em um cenário mais baixista nos últimos dias. Enquanto na semana passada chegou até ultrapassar os R$ 3,30, nesta semana já cai para os R$ 3,25. Este foi o patamar de preço que a gente viu acontecendo no país nesta última quinta. Vamos saber como vem a operação do dólar no país neste momento. Veja que ele vem com alta de 0,24%, ainda assim a R$ 3,23. Dólar comercial encerrou esta última quinta-feira em um patamar bem inferior ao da semana anterior e agora vem ainda assim em um patamar muito baixo, apesar da leve oscilação para cima. E como o dólar interfere diretamente nas cotações da soja aqui no país, a gente confere como estão os valores hoje no estado do Mato Grosso. No próximo bloco, a gente fala sobre o andamento do milho de primeira safra no estado do Paraná. Você vai conferir também destaques em termos do que acontece com a comercialização do milho em todo o país. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Estamos de volta, o assunto por aqui é milho. A gente fala sobre o estado do Paraná, grande produtor do cereal, que já finalizou as atividades de semeadura do cereal de primeira safra. Segundo a Secretaria de Agricultura do estado, as atividades de implantação das lavouras correram bem nesta reta final por conta do clima que favoreceu, choveu com suficiência no estado paranaense, portanto, ajudando os produtores nessa etapa da safra. De acordo com os dados da Secretaria de Agricultura do Estado, boa parte das lavouras se encontram em boas condições, 89% delas. 10% têm condições classificadas como medianas e apenas 1% condições ruins. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, a maior parte das lavouras se encontra naquela etapa de desenvolvimento vegetativo. Ainda tem lavouras na fase de germinação, já que as atividades de plantio foram recém-concluídas. 1% delas se encontram germinando, 92% estão na etapa de desenvolvimento vegetativo e 7% em floração. O estado do Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil, fica atrás apenas do estado do Mato Grosso. A safra do Brasil, neste ano, Fabiano, tem expectativa, pelo menos por algumas consultorias, de ser menor. Exatamente. E por falar em ser menor, a própria Agroconsult reduziu mais uma vez essa estimativa. Agora, essa empresa de consultoria estima 94 milhões e 400 mil toneladas para a produção de milho no país. É quase 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que era estimado 30 dias antes. E fica, claro, muito abaixo do recorde de produção da temporada 2016-2017. É o que a Agricultura BR mostra agora. Esses dados são
produção da Agroconsult, em outubro, estimava 95 milhões e 300 mil toneladas, e em novembro recua quase 1 milhão de toneladas, vindo a estimativa para 94 milhões e 400 mil toneladas de milho. Na 16/17, de acordo com essa empresa, 99 milhões e 800 mil toneladas foi a produção nacional de milho. Agora, um dado interessante e que chama muita atenção no momento e que não é onde está concentrado a maior parte da produção de milho do Brasil. É a primeira safra. Primeira safra, hoje, ela é bem menor, ela representa metade do que é produzido em segunda safra, em média. Entretanto, ela pode ser mais representativa por conta do risco que a segunda safra nacional tem neste momento. De acordo com dados da Agroconsult, as chuvas que podem atingir as lavouras de soja no período final de colheita, elas podem tirar a possibilidade do milho de segunda safra ele ser plantado na janela ideal. E isso representaria atrasos e possivelmente perda na produtividade por conta de não se desenvolver no momento ideal. Veja conosco aqui como é que está a situação do milho de primeira safra no Brasil, de acordo com a Agroconsult. Em outubro de 17 e 18, a estimativa era de 26 milhões e 100 mil toneladas. Em novembro, cai para 24 milhões e 800 mil toneladas essa estimativa. Aqui, para ter um comparativo, a produção na temporada 16 e 17 foi de 30 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Seguimos falando a respeito de milho, vamos saber agora como é que vem os negócios no mercado futuro brasileiro. O Brasil não tem muita tradição em mercado futuro nessas negociações, mas temos negócios na Bolsa de São Paulo. Posição de janeiro vem com 6.330 contratos negociados, de acordo com a última atualização, a R$ 31,46, queda de 1,13%. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, trouxe um dado bem interessante na tarde desta última quinta-feira, que as exportações de milho do Brasil no ano de 2017 vão totalizar 33 milhões de toneladas e não 30 milhões como vinha sendo previstos para o ano corrente até então. Representa 3 milhões de toneladas a mais de milho ganhando o mercado internacional. Milho do Brasil, que é mais importante afirmar. Então aqui a estimativa de embarques do Brasil, de acordo com a ANEC, no ano de 2017, a estimativa anterior era de 30 milhões de toneladas, mas pode chegar a 33 milhões de toneladas. A revisão para cima se deve à seca no leste europeu, que eleva a demanda pelo produto do Brasil. Entre as associadas da ANEC estão gigantes do agronegócio, como a ADM, Cargill, Louis Defro, Amage, entre outras empresas que compõem o cenário internacional da produção de grãos. O último relatório de oferta e demanda mundial de grãos, divulgado neste mês de novembro pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma situação que pode vir a ser positiva para o cenário mundial do milho. Pela primeira vez em pelo menos 3 safras, a temporada 2017-2018 do grão terá um consumo maior do que a produção. Os números, desde o ciclo 15 e 16, mostram a situação contrária. Veja que, em primeiro lugar, na cor em verde, a produção da temporada 15 e 16 foi de 972 milhões 860 mil toneladas do cereal. Já o consumo mundial de milho naquele ciclo foi inferior, foi de 967 milhões 970 mil. A situação de produção maior do que o consumo também se manteve no ano safra 2016-17. Produção ultrapassando 1 bilhão e 74 milhões de toneladas, enquanto o consumo 1 bilhão e 62 milhões de toneladas do cereal. As colunas em vermelho mostram a projeção do órgão para a temporada 2017-2018, trazendo uma inversão
deste quadro de oferta e demanda. A produção estimada em 1 bilhão 380 milhões de toneladas do cereal, já o consumo tem um volume maior de 1 bilhão e 64 milhões de toneladas. Várias instituições acreditam que essa situação pode sim trazer um cenário positivo para o mercado do milho, atuando na ampliação das cotações da Bolsa de Chicago, referência internacional. Um outro fator que também poderia ser positivo para alavancar essa situação são os estoques finais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê estoques menores desde pelo menos a safra 15-16 para o fim deste novo ciclo, 17-18. Veja que o mundo chegou ao fim da temporada 15-16 com mais de 214 milhões de toneladas do cereal. Temporada 16-17 chegou ao fim com 226 milhões de toneladas. Já o ciclo 2017-2018, Fabiano, tem a projeção de ficar com 200 milhões de toneladas, ainda assim uma produção bastante volumosa, né? O mundo fica com muito milho em estoques, mas já traz um cenário mais positivo para o mercado. Uma inclinação de queda, não é, Juliana? E esse é um cenário que indica um fator que pode vir a ser positivo para o produtor rural. E olha, falando de cenário internacional de milho ainda, nós falamos agora a respeito da Argentina, como é que vem a situação de cultivo do cereal naquele país. O avanço intersemanal foi bem pequeno, foi 0,43% de avanço entre uma semana e outra no cultivo do milho na Argentina e há atraso registrado quando comparado ao mesmo período do ano passado. Vamos ver como é que está o cultivo. A Argentina está investindo muito mais, o produtor da Argentina, muito mais na semeadura do milho. Neste momento, na Argentina, está sido mais interessante por conta da situação dos impostos, as tributações para as exportações argentinas estarem menores para o milho. Isso empolgou um pouco mais esse produtor. Olha só, até a semana considerada do dia 22 de novembro, estava semeado na Argentina em 5 milhões e 400 mil hectares, 35,8% dessa área. O que representa um atraso de 5,1 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Ano passado, nessa mesma época, estava em 40,9% a semeadura do milho na Argentina. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, as vendas semanais de milho dos Estados Unidos, na semana encerrada no dia 16 de novembro, ultrapassaram 1 milhão de toneladas. O volume total, de acordo com o Departamento de Agricultura do país, alcançou 1.080.865 toneladas. Com isso, ao fim da safra 2017-2018, o total já vendido desta temporada passa de 21 milhões e 400 mil toneladas do cereal. E o Agricultura BR traz em destaque agora os dados do Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, ligado à Secretaria de Agricultura. Eles mostram agora como é que vem a situação do trigo paranaense. É o que nós mostramos agora. Paraná, que é o segundo ou primeiro, às vezes o segundo maior produtor de trigo no país, tem essa situação aqui para a qualidade das lavouras que estão sendo finalizadas. As lavouras no Paraná estão sendo finalizadas a sua colheita. 52% dessas áreas estão em boas condições, 35% em médias condições e 13% em condições ruins, de acordo com o DERAL. Um outro dado importante que vale sempre ser lembrado é qual que é o trigo que está pronto para a colheita. Estou dizendo que está finalizando, então nós já temos ali no estado do Paraná 100% do trigo maduro para o estágio de colheita, enquanto que a comercialização também teve um forte avanço. Veja só, a gente colocou aqui os dois dados, 100% em maturato, então nós temos aqui total condição de encerrar a colheita de trigo no estado do Paraná, se o clima ajudar. E a comercialização no Paraná por trigo avançou, chega a 53% de acordo com o DERAL.
E o Agricultura BR segue falando sobre a safra de inverno do estado do Rio Grande do Sul. Várias culturas foram prejudicadas, entre elas o trigo, como a gente bem sabe, mas também cevada, aveia branca, aveia preta e outras. No caso da cevada, por exemplo, a colheita está na fase final de atividade de campo. De acordo com a Emater Gaúcha, alguns produtores estão destinando esse produto colhido para fazer forragem do gado leiteiro. Tamanha é baixa a qualidade deste cereal. O clima não foi favorável para a safra de cevada e as demais culturas de inverno, o que trouxe um prejuízo muito forte aos agricultores. Muitos deles têm recorrido ao Proagro. Em relação à colheita da canola, também a situação não é nada positiva. Essa canola, ela já foi totalmente colhida no estado do Rio Grande do Sul e não foi nada animador. Não foi animador principalmente em termos de produtividade, de acordo com a Emater, o que está trazendo para os produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul uma reflexão sobre o que fazer para a próxima temporada, para o ano de 2018, em relação às culturas de inverno. O fato é que as principais culturas cultivadas neste período naquele estado, Rio Grande do Sul, o trigo, cevada, canola, já com colheitas praticamente concluídas todas as áreas de produção, tiveram desempenhos muito ruins, o que acabou refletindo também na qualidade e, consequentemente, nos preços pagos aos produtores gaúchos. Bom, a safra 2017 de inverno do Brasil já está consolidada, houve quebra para praticamente todas as culturas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, quais são as perspectivas do clima para esses produtores. No decorrer do inverno, as condições climáticas para as lavouras do sul do Brasil acabaram não sendo muito favoráveis, porque houveram episódios de falta de chuva, tempo mais seco acabou diminuindo bastante a disponibilidade hídrica do solo em algumas áreas do sul. Também houveram até tempestades um pouco mais expressivas, garantindo até a ocorrência de geada nessas regiões. Então, as condições climáticas no decorrer do inverno não foram tão satisfatórias para o desenvolvimento das culturas de inverno no sul do Brasil. Uma das culturas mais afetadas foi o trigo. Os produtores agora estão em fase de colheita e já garantem perdas de produtividade, assim como também qualidade mais baixa das lavouras. A disponibilidade hídrica do solo agora na região sul do Brasil está mais baixa, principalmente no Rio Grande do Sul, em algumas áreas do sul do estado de Santa Catarina. Isso ocorre porque agora o tempo mais seco vem predominando e com isso, com essa falta de chuvas, a umidade do solo também diminuiu. Esse tempo mais seco acaba favorecendo o andamento da colheita do trigo. Só que como os produtores já garantem perdas de produtividade, os produtores já não seguem tão otimistas. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de tempo seco no Rio Grande do Sul e as pancadas de chuva vão ocorrer somente no Paraná e também no estado de Santa Catarina por conta da influência da passagem de um novo sistema frontal. No decorrer do segundo período, entre os dias 30 de novembro até o dia 4 de dezembro, o tempo seco no Rio Grande do Sul ainda vai persistir. Entre Santa Catarina e também no Paraná, que a chuva até consegue ocorrer. Algumas áreas aqui do norte gaúcho também, mas de forma bem mais fraca. As pancadas mais expressivas e significativas devem ocorrer no norte do Paraná. No decorrer do terceiro período, até o dia 9 do mês de dezembro, as chuvas vão conseguir se espalhar novamente pelos 3 estados da região sul, só que vão seguir de forma mais fraca. Apenas no estado do Paraná é que a chuva ainda deve ocorrer com acumulados de até 30 milímetros. Nas demais áreas, chuva bem mais fraca, acumulados baixos. Então, ao longo das próximas semanas, essa condição de chuvas mais escassas nas áreas mais ao sul do Brasil favorecem principalmente as lavouras de trigo, pois os produtores estão em fase de colheita. E esse tempo mais seco, essa falta de chuvas, acaba garantindo o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E como o Fabiano falava há pouco, o clima também trouxe influência para o mercado. A safra menor de trigo no Brasil trouxe uma menor quantidade do produto sendo ofertado para comercialização e, consequentemente, o mercado eleva o preço daquele produto disponível. Por outro lado, o clima prejudicou demais a qualidade do cereal, o que fez também com que o mercado
trouxesse esses preços para baixo. Essa oscilação toda a gente tem acompanhado ao longo dos últimos meses para o mercado de trigo, tanto no Rio Grande do Sul quanto no estado do Paraná, os maiores estados produtores. A gente vê como tem sido os últimos dias no estado do Rio Grande do Sul. Veja que esta última quinta-feira, 23 de novembro, trouxe um preço praticamente estável para a tonelada do trigo tipo brando, R$ 574,31. Leve queda de 40 centavos em relação ao dia anterior. Mas veja no acumulado da semana o que aconteceu, esse sobe e desce para o trigo no estado do Rio Grande do Sul. No acumulado do mês de novembro, trigo agora tem alta em relação ao fechamento de outubro, ela é de cerca de 1%. No estado do Paraná, o sobe e desce também tem acontecido. Acumulado do mês tem alta superior a 2%, valor esse então que se encontra um pouco acima do fechamento do mês passado. Esta última quinta-feira foi de baixa para o trigo, tipo pão ou melhorador no estado paranaense. Cotação da tonelada fechou o dia a R$ 642,88. A gente acompanha agora mais cotações do cereal para o estado do Paraná, em cada município produtor. E daqui a pouco no Agricultura BR vamos falar sobre energia renovável. E ainda hoje a gente acompanha mais destaques sobre o que tem acontecido nos portos do Brasil. Porto de Santos e Paranaguá tem faltado container para embarcar as cargas. Fica conosco, voltamos já. O estado de São Paulo registrou um aumento de 61% no uso de energias renováveis no ano de 2016. Isso tem muito a ver com a utilização maior de etanol e biodiesel, mas também em relação à termoeletricidade a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Quem fala sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. O balanço energético de São Paulo, referente a 2016, a participação das energias renováveis na matriz energética atingiu a marca de 60,8%. Até então, a maior marca registrada havia sido em 2009, quando as energias renováveis somaram 59,1% da matriz do estado. Em 2015, as energias renováveis representaram 58% do consumo. De acordo com a Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, entre os principais fatores que garantiram o aumento do índice de renovabilidade da matriz paulista em relação ao ano anterior, estão a retomada das chuvas que causaram o desligamento das térmicas a gás, a diminuição da atividade econômica em decorrência da crise e a estabilidade do setor sucroalcooleiro. São consideradas fontes renováveis de energia os biocombustíveis, a geração hidráulica, a termoeletricidade a partir da biomassa e a geração eólica e fotovoltaica. Nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo fortaleceu em 17,2% a produção dos diversos tipos de energéticos. Em 2007, a suficiência energética era de 50 milhões de toneladas de óleo equivalente, passando para 58 milhões e 600 mil em 2016. A produção de gás natural no período avançou 17 vezes. O consumo de eletricidade apresentou um aumento de 11,7% e a oferta de etanol cresceu 28,5%. Gustavo D'Angelo para o SBA. Esta última quinta-feira foi marcada por uma recuperação no mercado nacional do café Conilon. O CPEA apurou os valores no estado do Espírito Santo, o maior produtor dessa espécie, e registrou uma alta superior a R$ 3,00 por saca de 60 quilos nesta última quinta. Veja que os valores saíram de R$ 368,84, preço este negociado no dia 22, quarta, para fechar esta última quinta, dia 23, a R$ 372,21. As cotações que você vê em tela são para a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 ou acima.
O setor de conilon no Brasil vive a seguinte situação. A safra de 2017 foi positiva, o clima colaborou para haver uma recuperação do tamanho da produção nacional desta espécie. Depois de 3 anos de forte seca, o Brasil pôde enfim colher um volume mais significativo. A situação trouxe conforto para as indústrias torrefadoras. O mesmo acontece no cenário internacional. Vamos saber então como é que vem os negócios na Bolsa de Londres para o café robusta, referência para o conilon aqui no Brasil. Na posição de mais curto prazo, há um ligeiro recuo de 0,11%, 1.754 dólares a tonelada do café robusta. Já março vem estável, ligeiro ganho de 0,05%, 1.744 dólares a tonelada. E maio, 0,11% de alta, 1.755 dólares por tonelada. As três posições de mais curto prazo, muito próximos à estabilidade. Aqui o viés é de uma estabilidade para negócios com valores ou propostas mais baixas por conta do volume da produção do café vietnamita, que vai ganhando cada vez mais no cenário internacional. O Mercado Nacional do Café Arábica operou sem muitos negócios no Brasil nesta última quinta-feira. Sem a referência internacional, por conta do feriado nos Estados Unidos, devido ao Dia de Ação de Graças, mercado brasileiro do café arábica não teve essa referência. Com isso, pouca oscilação aconteceu. O CPEA apurou os valores em São Paulo e mostra que a quinta fechou com o preço da saca a R$ 451,47. Pouca oscilação em relação ao dia anterior, à quarta-feira. Já nessa sexta, o mercado volta a operar. Não é isso, Fabiano? Exatamente, Juliana, tem retomada para os negócios na Bolsa de Nova York e vem com uma retomada em elevação agora. E isso tem bastante a ver com as últimas estimativas em relação à produção do café. A produção do café no Brasil, principalmente, vai trazendo estimativas um pouco mais baixas. Entretanto, isso não chega a se refletir tão forte ainda no mercado nova-iorquino, na Bolsa de Nova York, e as posições seguem abaixo de $1,30 a libra-peso. De qualquer maneira, depois de um dia de feriado, posição de dezembro sobe mais de 1%, é a de mais curto prazo, $1,25 mais 90 libra-peso. Março, $1,28 mais 80 por libra-peso, com alta de 1,41%. Maio, $1,31 mais 5 a libra-peso, com alta de 1,47%. Os negócios vão subindo agora mais um pouco. Julho, $1,33 mais 45 por libra-peso. Neste momento, sobe 1,35% a posição de julho, portanto, negócios em alta, próximos a 1,4%. O volume da prata anã nas roças mineiras já diminuiu e deve seguir caindo até o final do ano. Com uma oferta mais controlada no estado de Minas Gerais e demanda constante, a variedade foi comercializada a 70 centavos o quilo. Ainda assim, alguns bananicultores relataram que permanecem com rentabilidade negativa, pois o preço de venda não está cobrindo os custos de produção da prata anã na região. A oferta da fruta deve continuar reduzindo até o início de dezembro e até lá são esperadas novas valorizações. Os preços da cenoura devem continuar elevados em novembro na região de São Gotardo, Minas Gerais. Em outubro, as cotações se mantiveram em alta devido à menor produtividade causada pelo clima seco, que prejudicou o crescimento secundário das raízes. As condições climáticas fizeram com que o ciclo de desenvolvimento se estendesse, em média, por 20 dias, o que pressionou a oferta e, consequentemente, valorizou a hortaliça. A produtividade da região teve média de 89 toneladas por hectare. Durante o mês de outubro, as cotações da raiz suja tiveram média de R$ 22,70 a caixa.
A redução de área nesta safra de inverno, nas principais regiões produtoras no país, por sua vez, foi a grande responsável pelos resultados satisfatórios. O maior tempo de câmara da maçã Fuji, que estão disponibilizadas no mercado, prejudica o aumento das cotações devido à qualidade um pouco comprometida da fruta. A demanda continua desaquecida, atrapalhando a comercialização. Assim, produtores permanecem realizando descontos e trabalhando com valores menores que os tabelados, a fim de conseguir maiores vendas. Somado a isso, a entrada de frutas de caroço também tem afetado o comércio da maçã, já que tais frutas atraem os consumidores por serem mais baratas e estarem em época. O Agricultura BR fala agora sobre tecnologia e vamos falar um pouco a respeito da braquiária, que é o principal fator de inovação para o Brasil hoje ter o melhor cenário para a produção a pasto de bovinos no mundo. E a braquiária tem várias inovações. É o que nós vamos acompanhar agora nesse novo quadro do Agricultura BR, o Inovação Agrícola. Doutora, vamos falar um pouquinho da evolução da braquiária, a grande descoberta e o que revolucionou a braquiária chegar aonde chegou. Pois é interessante essa história, porque é realmente uma história épica, com a entrada da braquiária, que nem foi via pesquisa, porque na verdade já existiam pessoas plantando esse material e descobriram que ela era muito rústica e que se adaptava bem ao nosso cerrado. Ela acabou se esparramando e com isso ela substituiu a pastagem nativa, que tinha uma capacidade de suporte mais reduzida. Então com a entrada dessa braquiária foi possível colocar muito mais animal por área e ela se esparramou pelo Brasil Central, fazendo com que a parte central do Brasil fosse finalmente colonizada. Inclusive, acredito a fundação de Brasília ao desenvolvimento da pecuária dentro dessa região central do Brasil, de trazer a civilização para o centro do Brasil. Depois, a grande descoberta foi saber que a gente poderia melhorar esse capim. A gente teve que estudar características básicas, não só da braquiária decumbens, da braquiarinha, mas também das outras braquiárias, e com a importação da coleção descobrimos que a gente podia fazer cruzamentos. Com cruzamentos, você tem fonte inesgotável de criar novas variabilidades. E isso, então, o futuro é que a gente vai conseguir resolver problemas específicos de cada uma dessas cultivares, todas elas têm as suas limitações, através do melhoramento genético. Então a gente vai ser capaz de solucionar a produtividade ou a resistência a doença e praga lá no final da linha, quando tiver que recomendar esse material para o produtor. Ganho, então, para o produtor, pode ficar tranquilo. Exatamente, isso é um processo a longo prazo, porque o melhoramento é um processo demorado, mas finalmente a gente tem o ferramental para a gente conseguir fazer o melhoramento genético desse capim. É hora de intervalo. No próximo bloco já a gente fala sobre o governo que aprovou a antecipação do aumento do biodiesel no diesel comum no Brasil. E você pode entrar em contato conosco, mandar a sua mensagem, o seu recado e também falar o que você quer ver no programa. É simples, é o 67996562266, o número do WhatsApp do Agricultura BR. Nós voltamos já. E agora a Agricultura BR traz uma boa notícia para os produtores de grãos no Brasil. Isso porque o governo federal antecipa para março a situação do aumento do biodiesel sobre o diesel aqui no Brasil. É o que você confere agora na reportagem. O percentual autorizado pelo Conselho Nacional de Política Energética passa dos atuais 8% para 10% já a partir do ano que vem. A medida deve beneficiar especialmente a indústria da soja, que responde pela maior parte da matéria-prima utilizada para a fabricação do biodiesel no Brasil, com uma participação entre 75% e 80%.
O Ministério da Agricultura explica a importância da nova mistura do biodiesel. Para o país e para a sociedade brasileira tem uma série de vantagens pelo uso do biodiesel e essa ampliação. Hoje o percentual é 8% e vai passar para 10% em março. Isso representa mais ou menos um adicional de 1,2 a 1,3 bilhões de litros de biodiesel no ano que vem. E isso é o volume de diesel que deixará de ser importado no ano que vem. 1 bilhão de litros a R$ 3, R$ 4 representa aí 4 bilhões de economia na balança comercial do diesel. Mas isso não é bom apenas para a balança comercial de combustíveis. Quando a gente produz esse combustível aqui, ao invés de importar um substituto que é fóssil, a gente está gerando emprego, está gerando renda, investimento e agregando valor à matéria-prima nacional. E essa matéria-prima vem do campo, né? Então isso é uma união da política energética com a política agrícola, que traz vantagens aí para os dois lados. E até quanto por cento pode ser essa mistura? Tem um máximo? É difícil responder de forma precisa, porque essa mistura hoje, tá, em vários países do mundo que utilizam biodiesel, varia. Tá? Tem de 5% até acima de 10%. Né? Mas no Brasil mesmo nós já temos casos com 20% e até frotas específicas com 100%. 100% de substituição do combustível fóssil pelo renovável. E de forma que é feita com segurança, sem qualquer impacto ao motor, ao veículo ou para o consumidor. E essa antecipação ela pode impactar diretamente nos preços do biodiesel? Do diesel, melhor dizendo? Ela pode impactar sim. E hoje, positivamente. O histórico de preços, né, inclusive pela questão de economia de escala, o mercado de diesel sempre foi muito maior e tenderá a ser nos próximos anos do que o mercado de biodiesel. Aqui no Brasil e no restante do mundo. O biodiesel ainda é um produto, digamos, uma criança perto de um mercado já desenvolvido. Mas ele vem numa tendência de redução de preço, de se tornar mais competitivo. E hoje, neste exato momento, em muitas regiões, em muitos pontos do país, o biodiesel chega na porta da distribuidora, é a distribuidora que faz a mistura, compra o biodiesel, compra o diesel e faz a mistura. Então, no preço, o biodiesel hoje já chega em muitas distribuidoras mais barato do que o diesel, né? Considerando aí os impostos e fretes que estão nos dois produtos. Então, hoje o biodiesel, ele tem o potencial de contribuir para abaixar o preço do diesel em algumas regiões. Mas é claro, isso é uma situação pontual, a depender da própria evolução do preço do petróleo, evolução do preço das matérias-primas, tecnologia, evolução da tecnologia, você pode ter oscilações, inclusive sazonais, de safra entre safra, e esses preços podem oscilar. E vamos acompanhar a partir de agora o quadro que você participe, nós gostamos muito, que é o Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá do estado do Piauí, estado que tem crescido ano a ano na sua participação no agronegócio brasileiro. O estado faz parte do Matopiba, fronteira agrícola formada entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vamos ler então quem mandou a pergunta para a gente foi a Kailane França, de São Raimundo Nonato, estado do Piauí. Ela mandou para a gente via YouTube, Fabiano, comentou o seguinte: gostaria de saber como fica o clima para o meu município. Vamos lá então saber de São Raimundo Nonato como que o clima deve se comportar. Os destaques com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida da telespectadora Kailane, da região de São Raimundo Nonato, no Piauí, que quer saber como é que deve ficar o tempo agora no decorrer das próximas semanas nesta região. Os índices de umidade do solo nas áreas mais ao sul do Piauí ainda seguem baixos. As instabilidades até conseguiram avançar ao longo das últimas semanas, mas não com potencial para aumentar a umidade do solo de forma bastante expressiva. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de tempo mais seco nessas áreas mais claras do mapa. Aqui, entre o Maranhão, a faixa oeste do Piauí, as instabilidades até conseguem avançar, mas pode ser que não alcance a região de São Raimundo Nonato. Se alcançar,
passar, essas instabilidades devem ocorrer de forma bem mais fraca. No decorrer do segundo período, até o dia 4 do mês de dezembro, as chuvas agora elas vão conseguir migrar um pouco mais pelo interior do Nordeste e alcançar a região de São Raimundo Nonato. As pancadas agora até vão conseguir ganhar um pouquinho mais de intensidade, os acumulados ficam em torno de 15 milímetros. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 9 do mês de dezembro, então vai seguir chovendo na região de São Raimundo Nonato. Lembrando que são pancadas isoladas. Esses acumulados não devem ficar tão elevados e não devem passar de 15 milímetros no decorrer das próximas semanas até pelo menos os primeiros 10 dias do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. E olha, você pode participar também aqui do Agricultura BR Responde, mande a sua mensagem. Você viu que a telespectadora do Piauí mandou pelo YouTube, você pode mandar pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter e WhatsApp. É o 679-9656-2266. Em São Paulo, o preço dos alimentos registrou alta no mês de outubro. Acompanhe os detalhes com Gustavo D'Angelo. Na comparação com setembro, a alta no preço dos alimentos foi de 1,21% e queda de 2,09% se comparado com outubro do ano passado. Para os produtos que estão dentro do grupo origem animal, a alta no mês foi de 0,43%. Porém, o subproduto carnes, que detém expressivo peso no consumo familiar, não foi o responsável pelo valor positivo observado, já que registrou variação negativa de 0,12%, quando comparado a setembro. Entretanto, o subproduto leites e derivados apresentou alta de 1,02%, assim como ovos, com alta de 4,25%. Nesse mês, o índice de preços de produtos de origem vegetal reverteu tendência de queda verificada nos últimos 2 meses e fechou em alta de 1,99%. Os produtos hortícolas foram os que mais contribuíram para esse resultado. A batata, por exemplo, fechou o mês com alta de 21,88% em relação a setembro. As fortes chuvas observadas e o final da safra em regiões importantes explicam essa alta. Já no grupo frutas, o destaque negativo para o consumidor foi o limão Tahiti. Em outubro, foi observada a alta de 34,44% nos preços médios, fato explicado pela diminuição da oferta do produto devido à estiagem, ocorrida nos meses de inverno, somada ao período de janela de mercado. Gustavo D'Angelo para o SBA. E vamos saber os valores do milho nesta semana no centro-oeste brasileiro. A saca de milho em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar aqui o estado de Goiás, que nesta semana teve uma alta de 2,04%. Começou a segunda-feira R$ 24,50 a saca, na terça mantinha esse valor e na quarta-feira atingia R$ 25,00 por saca. E vem mantendo desde então esse valor de R$ 25,00 por saca, configura alta de 2,04% no período considerado. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul mantém estabilidade total durante esta semana. Vamos ver aqui o primeiro estado. Temos aqui o Mato Grosso do Sul totalmente estável, como eu disse, a R$ 22,00 por saca de 60 quilos durante toda essa semana. Já o Mato Grosso também estabilidade total e vem nesta semana com valor de R$ 16,50 por saca de 60 quilos. No próximo bloco, a gente fala sobre a grave situação que está se afirmando nos portos do Brasil, em especial Porto de Santos e Paranaguá. Faltam contêineres para embarcar as cargas. E você pode entrar em contato conosco, mande sua foto, vídeo da sua produção, daquilo que você faz. Mande no WhatsApp. O número é o 67996562266. Voltamos já.
Investidores do agronegócio têm uma importante chance, neste mês de novembro, de fazer bons negócios. Exatamente, Juliana. E essa oportunidade você vai poder, investidores, produtores rurais também, fazer os seus investimentos através de mais um leilão de massa falida que você acompanha e faz negócios aqui pelo canal do Boi. Olha só, para saber mais, o meu colega Walter Pulga Júnior conversou com um dos responsáveis pelo evento que você acompanha agora na entrevista do Agricultura BR. Renato, obrigado por ter vindo participar mais uma vez do nosso programa. Estamos trabalhando o leilão da Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. São duas usinas, Renato? São duas usinas. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É a usina Triálcool e a usina Vale do Paranaíba, situadas em Capinópolis e Canápolis, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Trata-se de um leilão judicial. O leilão vai ser presencial e eletrônico, então quem quiser dar lance pode ir no auditório, na sede da Superbid, ou através da internet. O interessado em participar tem todas as informações no próprio site da Superbid, mas basta fazer um cadastro. Com o cadastro aprovado, ele faz uma habilitação para se habilitar especificamente no processo, no leilão que ele está querendo participar, e com isso ele já está com login e senha para participar. Bom, já é possível dar lances para essas áreas, né? São mais de 9 mil hectares? É uma área muito grande, muito bem valorizada em Minas. Fica no Triângulo Mineiro, a região de Ituiutaba, é uma região valorizada mesmo. Bastante valorizada. Pelos técnicos que estiveram no local e que avaliaram realmente o potencial da usina, consideraram ser um produto de altíssima qualidade. E temos as condições de pagamento, são condições facilitadas, não? Claro, existem duas praças, né, que são feitas no leilão judicial. A primeira começa no dia 24, termina no dia 30, onde só pode ser feito o valor, a oferta no valor da avaliação. Caso não haja nenhuma oferta no valor da avaliação, a pessoa tem direito, tem oportunidade de participar da segunda praça, onde o preço é com 40% de desconto, ou seja, ele pode dar 60% da avaliação. Esse leilão se encerra no dia 7, às 14 horas, a segunda praça. Além disso, ele pode simplesmente dar 25% de entrada e depois também ofertar o restante do pagamento em 3 parcelas semestrais. Ou seja, mais um ano e meio de prazo para pagar. Inclusive calculando prazos, colheitas, plantios, enfim, tem um benefício inerente aí por trás. Bom, é um leilão importante que vai ocorrer agora, é uma área, uma região muito valorizada. E para acessar, vamos lembrar, então, é o site que nós temos aqui, superbid.net, né? www.superbid.net/lajinha. Lajinha faz cair direto no leilão específico. Ou seja, você tem anotado aqui embaixo, você que está interessado neste negócio, de olho na informação. Bom, o leilão já está em realização, é isso? Já é possível dar... Já está no ar, a pessoa precisa fazer o cadastro, se habilitar, mas em breve já vai ser possível dar lance, tem um período certo. E as informações também estão disponíveis no site, vamos ressaltar isso? Informações no site, qualquer dúvida também pode ligar na nossa central de atendimento, que é 011 4950 9660. Pois é, você tem anotado aqui telefone para tirar qualquer dúvida, né? Dirimir qualquer dúvida que tenha em relação a essa área, se há interesse. Nessa região de Ituiutaba, são duas usinas, né, do Grupo João Lira, a Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira, são duas usinas. Uma usina Vale do Paranaíba, em Capinópolis, Minas Gerais, e a outra Triálcool, em Canápolis, também Minas Gerais. Isso. A região de Ituiutaba, ali, Triângulo Mineiro. Né? Isso, é tudo por ali. Vale até ressaltar que a oportunidade do leilão judicial é uma oportunidade que garante muita segurança para quem quiser adquirir uma área como essa. Todos os ônus inerentes às usinas, sejam dívidas fiscais, tributárias, trabalhistas, tudo isso é de responsabilidade da massa falida. Então, quem compra a usina realmente compra ela limpa de qualquer dívida. Isenta de dívidas, de qualquer de passivo, vamos dizer prejuízo, assim. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir aí Renato Moisés da Superbid, um leilão, vou repetir, de duas usinas no Triângulo Mineiro, massa falida Lajinha Agroindustrial do Grupo João Lira. Agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço. Esclarecendo o telespectador sobre esse leilão. Voltamos ao programa. Até a próxima.
Tem faltado contêineres nos portos de Santos e de Paranaguá para embarcar os produtos brasileiros vendidos ao exterior. E a situação já começa a chamar a atenção do setor agropecuário, uma vez que as exportações podem ser prejudicadas. Na última terça-feira, esse tema foi colocado em discussão na Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, realizada na sede da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Os dois portos são os de maior movimento do país e a sobrecarga sobre eles tem colocado à tona a insuficiência destes recipientes, que acondicionam as cargas. Segundo a CNA, produtores de algodão, madeira e outros setores estão sendo prejudicados pela falta de contêineres. Uma das consequências é o atraso na chegada das cargas aos países de destino. Diante deste cenário, a CNA defendeu a necessidade de uma solução imediata para não perder as exportações. Maior uso dos portos do Arco Norte, por exemplo, foi uma das propostas colocadas. Hoje em dia, apenas 23% das exportações brasileiras são feitas por esta região do país. Para que haja um maior uso dos portos do Arco Norte do Brasil, a CNA defendeu também que devem ser tomadas outras medidas, como a conclusão dos trechos da BR-163 e da Ferrogrão. O preço do tomate salada longa-vida teve significativa queda nesta semana. O 2A foi vendido a R$ 9,00 a caixa de 20 quilos, enquanto o 3A foi negociado a R$ 18,75 a caixa. Segundo colaboradores do Hortifruti CPEA, o atacado pode ter recebido entre 100 e 150 mil caixas do fruto no período. Os produtos, por sua vez, têm origens diversas, tanto de produção da safra de inverno, quanto da de verão, com o calor, vem registrando maturação mais acelerada. Os tomates estão manchados e há pouquíssimos graúdos e com boa qualidade. Segundo agentes do setor, as perspectivas para o mercado de tomate são negativas, ao menos até o encerramento da safra de inverno. Com a melhor rentabilidade da cenoura durante o inverno de 2017 e o maior volume de chuvas entre outubro e novembro, período de plantio da safra de verão de 2017 e 2018, a expectativa de produtores é mais animadora em relação à próxima temporada. A leve retração na área total destinada ao cultivo de cenoura neste verão pode contribuir para cotações mais elevadas, permitindo melhores resultados frente à safra anterior. Entretanto, o clima durante o verão é um fator crítico para os resultados, uma vez que as temperaturas elevadas e o volume pluviométrico podem prejudicar a produção da hortaliça. A Agricultura BR agora traz em destaque os valores praticados com milho no sul do país, valores médios nos estados, começando pelo Rio Grande do Sul, que nesta semana está registrando uma alta expressiva, 3% de alta para a saca de milho no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, o valor médio no estado era de R$ 30,00 por saca, valor mantido na terça-feira. Na quarta-feira, subia a R$ 31,00 a saca e mantém esse mesmo valor nesta quinta e também nesta sexta-feira. 3% de alta, portanto, na semana para o Rio Grande do Sul. Já Santa Catarina e o estado do Paraná não tem variação, os valores são os mesmos, não teve nenhuma variação, ficando totalmente estável durante essa semana, como Santa Catarina, que de segunda a sexta-feira vem mantendo o valor médio de R$ 30,00 por saca de 60 quilos. No estado do Paraná é a mesma situação, continua com valores médios regulares dentro da estabilidade, uma semana sem alteração de preços, que ficou na média de R$ 26,50 por saca de 60 quilos. Já que estamos falando do Paraná, vamos saber como é que ficam os valores praticados nos municípios produtores. E
E é hora de mais previsão do tempo. Atenção, produtores de norte a sul do país. A Juliana Rezende traz os destaques agora para o fim de semana. O final de semana vai ser marcado por chuvas abrangentes no centro-sul, principalmente entre as regiões centro-oeste e sudeste. As instabilidades no alto da atmosfera vão conseguir manter a formação de um canal de umidade, que acaba trazendo mais instabilidades da Amazônia para o centro do país. Então, entre o estado de Goiás, Minas Gerais, também a faixa oeste da região norte, onde devem ocorrer as pancadas de chuvas mais expressivas. Nas áreas mais ao sul do Brasil, tempo firme. Uma frente fria vai passar e aí o tempo mais seco ainda vai seguir predominando na maior parte do estado gaúcho. Nas áreas mais ao norte do país, na região nortista, instabilidades tropicais abrangentes por conta do calor e da umidade do ar mais elevada. Enquanto que no nordeste, tempo firme. A circulação dos ventos no alto da atmosfera vai impedir a formação de nuvens de chuva. Com isso, os dias seguem ensolarados no nordeste, pelo menos durante este final de semana e comecinho da próxima semana. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações. Um bom final de semana para você e para todos da Somar. A gente se vê segunda que vem. Por aqui a gente segue falando sobre agricultura e as inovações tecnológicas. A repórter Miriam Valadares foi até uma propriedade rural no estado de Mato Grosso do Sul que usa agricultura de precisão para ganhar mais produtividade no campo e, consequentemente, mais lucratividade no bolso do produtor. Acompanhe essa reportagem especial. Aqui no Mato Grosso do Sul, as tecnologias são adotadas em grande parte das propriedades rurais. O senhor César Lírio está na região de Nova Alvorada do Sul há mais de 4 décadas. Há 2 anos, ele adotou a agricultura de precisão com resultados satisfatórios. Se você não tiver mais produtividade, você já não te sobra nada. Antes você fazia uma correção de solo, jogar 2 toneladas ou 3 toneladas, conforme você imaginava que estava precisando da sua área. Então você tinha desperdício, porque você botava calcária onde não faltava, onde não precisava, o gesso também onde não precisava. Então tudo isso é custo. Então, com a precisão, você vai jogar o calcário no lugar certo, o gesso no lugar certo, essas correções que você tem que fazer todo, e a adubação também nessa daí. Com os campos cobertos com soja, o agricultor investe em tecnologia com o objetivo de alcançar produção média de 65 sacas por hectare. Na área de 1.000 hectares foram semeadas 3 variedades. Nesta safra, ele apostou em uma tecnologia diferenciada para a inoculação das sementes. Quem explica é o engenheiro agrônomo que presta consultoria ao produtor. Nós usamos as tecnologias de soja intacta, que já confere uma produtividade maior, geralmente, com relação a outros materiais. Outra tecnologia adotada esse ano foi a aplicação nutricional via suco, que é um equipamento que fica acoplado na plantadeira, e é feita a aplicação via produtos líquidos. Nesse caso, esse ano específico, foi boro, que toda a área necessita bastante boro. E aproveitando a mesma aplicação, já utilizamos então o inoculante também via líquido aplicado diretamente no solo. Esta outra área da Estância Lírio, que durante anos foi destinada ao plantio da cana, recebe uma atenção especial com a rotação de culturas. Então nós tiramos a cana, fazemos um plantio de soja para dar uma oxigenada aqui no solo, E a hora que tirar a soja, a gente já entra com o plantio direto de cana. Segundo o mapa, 67% das propriedades agrícolas do país adotam algum tipo de tecnologia, seja na gestão dos negócios ou nas atividades de cultivo e colheita dos grãos.
Na semana que vem, mais uma reportagem especial sobre esta série de inovação agrícola feita lá no estado do Mato Grosso. Você não pode perder. E falando nisso, você que é produtor rural e utiliza a agricultura de precisão na sua propriedade rural, compartilhe com a gente o uso dessas inovações no campo. Mande fotos, vídeos, comentários de como é utilizar todas essas novas ferramentas em prol da produtividade no campo e da lucratividade. Participe do programa, fotos, vídeos e comentários vão aparecer aqui. Você pode mandar pelo aplicativo WhatsApp no nosso número, é o 67996562266. Você pode também participar através das redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Por aqui, o Agricultura BR traz agora informações do mercado físico nacional da soja, que, aliás, teve uma influência durante essa semana, uma semana mais curta, porque tivemos feriado na quinta-feira nos Estados Unidos, dia de ação de graças, e mercado ainda sem retomar os negócios nesta sexta-feira. Então, muitas posições subiram na última quarta-feira para a soja em Chicago, e a situação só não foi melhor essa semana para os valores com soja no mercado físico nacional por conta do recuo que está sendo registrado para o dólar comercial aqui no Brasil, que acaba desbalanceando um pouco a situação. Mas uma semana, de certo modo, positiva. Nós temos aqui uma semana para o estado de Goiás com valor subindo 0,75%. Na segunda-feira eram R$ 65,00 a saca de 60 quilos. Na terça-feira atingia R$ 65,50 a saca. E aí, com pouca referência que se tinha de negócios, principalmente internacionais, tivemos aí um valor estável de terça-feira para cá em relação àquilo que está sendo praticado com os valores com a soja no estado de Goiás. Vamos ver outros estados do Centro-Oeste agora. Você acompanha conosco o que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Segunda-feira, R$ 60,00 a saca de 60 quilos. Na terça-feira, atingiu R$ 61,00 por saca e mantém esse piso, esse valor desde então. Em 5 dias úteis, tem 1,66% de elevação para os negócios com soja em Mato Grosso do Sul. Agora vamos saber como é que ficam os valores negociados no maior estado produtor do país, é o estado de Mato Grosso. Temos aqui Mato Grosso, que na segunda-feira com valor de R$ 57,00 a saca de 60 quilos, na terça-feira chega a R$ 57,50. Aí de em diante nós temos uma falta de referência de negócios, é por isso que os valores de quarta-feira em diante não tem nenhuma evolução ou mesmo involução. Em 5 dias úteis tem alta de 0,88% para a saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso. O programa de hoje está chegando ao fim, a gente não termina antes de ver o dólar, é claro, aqui no Brasil, ele que influencia tanto nos negócios do agro do país, seja na compra de insumos ou também na comercialização da safra. Moeda norte-americana na semana passada teve um pico de alta, chegou aos 3,30, mas nessa semana, em especial agora no finzinho dela, vem recuando com força. Apesar de ter operado com leve alta no início de hoje, moeda vinha muito baixa aos 3,23. Vamos saber como vem operando neste momento o dólar no Brasil. Vem ainda mais baixo, cai para o patamar de R$ 3,22. Vem aos R$ 3,22 mais 9 no momento, com alta de 0,24%. Moeda segue oscilando, Fabiano, na casa dos 3,23. Exatamente, Juliana. Ainda não tem os negócios em relação à referência para Chicago. Vai retomar às 13 horas no horário de Brasília. Então, na próxima edição, às 17 horas e 20 minutos, trazemos o acompanhamento do mercado da soja depois desse 1 dia e meio que se tem de parada na referência internacional. A você que acompanhou o programa de hoje, muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o canal do Boi no YouTube.
A gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.